Olá, meus camaradas! Sejam muito bem-vindos ao canal Automação e Simulação. No vídeo de hoje, nós vamos fazer a integração entre MATLAB e Factor.io utilizando o protocolo Modbus TCP/IP. Mas antes disso, eu vou pedir um favorzão para vocês. Já deixa aquele like, e se não for inscrito, tá esperando o quê? Se inscreve no canal. Não custa nada e vocês vão estar me ajudando bastante a trazer cada vez mais conteúdo. Eu já estou com o Factor.io aberto e a cena que a gente vai escolher é a cena 1 from A to B. É uma cena bem comum, tá? Quando a gente quer mostrar a conectividade do Factor.io com algum outro software. Ela é uma cena bem simples e serve mais para você mostrar as questões de conectividade. Eu vou dar play aqui. Agora aqui em File vamos em Drivers. E em Driver vamos escolher Modbus TCP/IP Server. Tá? Então nessa comunicação o Factor.io ele vai atuar como servidor e o MATLAB como cliente. Aqui em Configuration você tem que escolher o adaptador. Tá? Aqui eu vou escolher o Loopback, que basicamente ele me dá como host o localhost, que é o 127.0.0.1. A porta a gente mantém a padrão 502 e o Sleeve ID 1. Então agora vamos voltar aqui. Já vou deixar startado, tá? O nosso servidor já vai estar rodando. E vamos agora aqui no MATLAB. Eu tenho um script aqui preparado, mas antes de rodar esse script, eu vou fazer um teste, tá? Eu recomendo vocês fazerem o teste também. Aqui vamos em New Live Script. Depois que você iniciar o seu servidor Modbus, deixa ele rodando lá, você pode definir uma variável que eu nomeei de servidor e ela vai conter as características do servidor. No nosso caso, o primeiro parâmetro aqui do Modbus é o TCP/IP, né, o módulo. Aqui já é o IP, que a gente definiu lá no Factor.io, e a porta padrão, que é a 502. Então, são características do servidor Modbus, tá? Que o MATLAB precisa saber para ele realizar essa conexão. Aí eu vou escrever aqui disp servidor. Então, aqui eu vou só mostrar o status dessa conexão, né, para saber se está bem sucedido ou não. Ele mostra algumas outras características, né, mas o mais importante é o status. Olha lá, te mandei rodar aqui, deu run, e ele mostrou o ID, né, que a gente já sabia, do dispositivo, device address, que é o localhost, mostrou a porta e o status, que era o que a gente queria saber, conectado ou não, né? Então mostrou que está conectado e tem essas outras características aqui que no momento não importam para a gente. Agora eu vou colocar aqui o script, que ele vai controlar aquela cena lá do Factor.io. Então, essa cena é uma cena bem simples, tá? Mais para mostrar a conectividade mesmo, como eu falei para vocês anteriormente. E vou resumir aqui como funciona essa cena. A gente tem esse sensor normalmente fechado e a gente vai utilizar ele para controlar a esteira. Então, enquanto esse sensor aqui não estiver detectando o nosso objeto, que no caso é essa caixa aqui, ele vai mandar ligar a esteira. Quando ele detectar a caixa, manda desligar. Basicamente é isso. Então, vamos detalhar um pouquinho do nosso programa, né? A gente colocou aqui tudo dentro do nosso for, tá? De 0 a 130. E a primeira característica que a gente vai ler aqui é o estado do sensor, né? Para a gente poder fazer o controle que eu acabei de explicar para vocês, tá? A gente vai nomear essa variável aqui sensor NF. E para eu ler, eu vou utilizar aqui o read. E eu preciso de 3 parâmetros quando eu quero realizar uma leitura.
tá? Eu preciso saber as características do servidor, e no caso a gente armazenou essas características do servidor nessa variável aqui que eu nomeei servidor. Eu preciso dizer qual é o tipo de variável que eu quero ler, tá? No caso, eu quero ler uma entrada discreta, uma input, tá? Mas eu vou mostrar aqui para vocês, ó, marquei aqui para vocês verem que a gente pode ler outras 4 tipos de variáveis, né? Mais 3 além das inputs, né? Então a gente pode ler uma coil, pode ler um hold register e pode ler um input register. Então a gente pode ler uma entrada discreta, ler uma bobina, uma coil, ler uma saída analógica e ler uma entrada analógica, né? E a última característica é o endereço, tá? Aí aqui entra uma particularidade do MATLAB, tá? Se a gente vir aqui no Factor.io, em driver, o meu sensor aqui, ele está na input 0, mas o MATLAB ele trabalha com offset de 1, tá? Para todos os tipos de variáveis, não só para input, para coil, para os hold registers e para os input registers também. Então, você sempre adiciona 1. Como aqui a minha input é 0, eu vou adicionar 1 para indicar que é input 0, tá? A mesma coisa para coil. A minha esteira aqui, ela está no endereço 0, mas aqui no MATLAB eu vou utilizar o endereço 1. Então, vamos continuar aqui. Então, eu passei essas 3 características para eu realizar a leitura, né? O servidor, o tipo de variável e o endereço. Aí agora, de acordo com a leitura do sensor, a gente pode realizar o controle. Eu vou colocar aqui a condicional. Caso o meu sensor esteja retornando 1, ou seja, quando é que ele retorna 1? Quando ele não está detectando o objeto, certo? Tá? E quando ele não detectar o objeto, a gente vai mandar escrever na coil do nosso servidor, no endereço 1, o valor de 1. Como é uma variável booleana, a gente pode só escrever 2 valores, ou 0 ou 1. E para escrever eu já não utilizo o read, eu utilizo aqui o write. Tá? E eu preciso de um parâmetro a mais, né? Para ler eu preciso só de 3, para escrever eu preciso de 4. Tá? Então, você vai precisar saber as características do servidor, que nós armazenamos aqui novamente. O tipo de variável, a gente quer escrever numa coil, né? Você só pode escrever em coil ou em holding regs, tá? Leitura, você vê que você pode ler 4 tipos, para escrever só em 2, só nas coils e nas hold registers, né? Isso é uma característica do protocolo Modbus. Aqui o endereço, então as mesmas 3 do read, só que quando você quer escrever, você tem que informar qual é o valor que você quer escrever. No caso, a gente quer ligar a esteira enquanto o sensor não está detectando, então a gente escreve o valor de 1. E isso aqui, galera, é só uma flag que eu adicionei, né? Ainda não tinha falado sobre ela. Essa flag que eu chamei aqui de esteira ligada igual a false, por quê? Enquanto eu ligar minha esteira, eu vou mandar printar aqui no terminal esteira ligada, tá? Se eu deixar aqui embaixo esteira ligada, ele vai ficar printando direto esteira ligada aqui. Então, para não ficar printando toda hora, eu criei essa flag, né? Assim que eu mandar ligar, e no caso enquanto essa flag aqui estiver em false, né? Por isso que a gente põe aqui, tá? A gente vai mandar printar aqui esteira ligada, né? Aqui no terminal do MATLAB, a gente utiliza aqui o disp, né? Quando a gente quer printar alguma coisa. E vai jogar essa flag para true, tá? Depois disso, né? Aí qual é a condição contrária ao sensor retornando 1? Quando ele retornar 0, né? Então a gente utiliza o else. Quando o sensor for 0, a gente vai mandar escrever o valor de 0 na nossa esteira, que no caso é a nossa coil no endereço 1. E vai também mandar printar aqui no nosso terminal, esteira desligada. E vai dar um break no nosso laço aqui for, né? Vai parar. Então, vamos aí agora voltar para o nosso Factor.io. Já está com o servidor rodando aqui. E eu vou dar o RAM aqui. A gente consegue deixar os dois mostrando, né? É só ajustar aqui o Factor.io. Tá ok. Agora eu vou dar um RAM. Vai até já aparecer o barulho da esteira. E eu vou
voltar aqui para o Factorio. Printou esteira ligada. Chegou lá no final, printou esteira desligada. Então a gente conseguiu fazer o controle aqui dessa cena, que é bem simples, né? Através do MATLAB, tá? A nossa ideia nesse primeiro momento é mostrar a conectividade, por isso que a gente fez o controle aqui através do MATLAB, para tornar tudo mais simples, né? Mas posteriormente nós vamos utilizar algum software de PLC, né? No caso, primeiramente vai ser o Codes, tá? Mas você pode utilizar outro da sua preferência. Aí o MATLAB ele vai ler os dados do software de PLC que a gente vai utilizar, tá? Atuando como cliente. A vantagem do Codes é essa, né? Que ele pode atuar tanto como cliente para um dispositivo como servidor para outro, né? Isso facilita bastante no desenvolvimento de projetos, né? Eu vou fazer mais uma vez aqui. Vou resetar aqui a nossa cena. Vou dar um run aqui. E olha lá, printou aqui esteira ligada. Chegou lá no final, esteira desligada. Então, eu consegui mostrar aqui a leitura de uma variável digital, tá? E também a escrita em variáveis digitais. A gente leu uma entrada discreta, uma input, e escreveu numa coil. Escreveu o valor de 1 e 0. Então a gente trabalhou as operações de leitura e escrita de variáveis digitais, né? De variáveis booleanas. A gente vai continuar na próxima aula, né? No próximo vídeo, com variáveis analógicas, tá? A gente vai trabalhar também leitura e escrita, tá? Com hold e input register, tá? Mantendo ainda só o MATLAB. Posteriormente a gente faz um projeto mais completo com um software de PLC. Era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Até a próxima. Até mais, pessoal. Muito obrigado por assistir. Se gostou do vídeo, deixa aquele like e compartilha com seus amigos. Se não for inscrito, se inscreve no canal. Tamo junto. Tchau, tchau.